o texto de hoje. Devocional de hoje é um texto pequeno. Mateus 18, 11. Eu vou repetir para você. Mateus 18, 11. Olha o que é que diz esse texto, é simples, mas me chamou a atenção a profundidade desse texto. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ei, para aí para ouvir de novo. Eu vou repetir. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aqui a referência que o Filho do Homem é Jesus. Está dizendo, Jesus veio salvar o que estava perdido. Como assim? É interessante que, como nós julgamos, não é? Como nós somos especialistas em julgar. Como nós somos especialistas em apontar o dedo, dizendo, não tem mais jeito, aquele dali, aquela dali. E muitas vezes nós pregamos o Evangelho de uma forma tão arrogante. Pregar o Evangelho de uma forma arrogante. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. E qual é a notícia melhor do que essa aqui? Olha, Jesus veio salvar o que se havia perdido, o que estava perdido. Ele veio resgatar. Para que notícia melhor do que essa? Onde a gente vai encontrar notícia melhor do que essa? Isso é o Evangelho. O Evangelho não é para quem é bonzinho. O Evangelho não é para quem é certinho. O Evangelho não é para quem não tem pecado. O Evangelho não é para aquela pessoa totalmente religiosa. Quem precisa de médicos são os doentes. Jesus também disse isso. Os sãos, os que estão curados, não precisam de médico. Quem precisa de médico? Os que estão doentes. Esses sim precisam de médicos. E Jesus veio exatamente para isso. Salvar. Como nós condenamos. Ao invés de a gente pregar o Evangelho e acolher, nós pregamos o Evangelho para condenar. A igreja precisa aprender a acolher, a colocar para dentro, a abraçar pessoas que estão totalmente erradas, pessoas que estão nas drogas, na prostituição, na mentira, na corrupção, pessoas que, para a gente mesmo, olhando com o nosso olhar carnal e limitado, a gente olha assim e diz, não tem jeito mais. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Levaram uma mulher até Jesus e apontaram, dizendo, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela precisa morrer. É assim a pregação de hoje. Sabe, tem pessoas que estão pregando exatamente isso. Esta mulher estava em adultério e precisa morrer. O que é isso?
O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A lei diz que essa mulher deve ser morta com apedrejamento. E o Senhor o que é que diz? O que é que vai dizer aquele que veio buscar e salvar o que havia perdido? A mulher estava errada? Estava. Estava perdida? Estava. Para a sociedade não prestava mais, era uma prostituta, destruidora de lares? Estava. A lei dizia que ela tinha que morrer? Sim. Mas uma prostituta, ela não tem que ter os clientes? Ela não tem que ter outras pessoas para utilizar delas? É por isso que Jesus olha para aquela situação e aquela multidão já com pedras na mão e diz assim: tudo bem, pode começar a tirar as pedras, quem não tiver pecado. Quem não tiver pecado, quem não tiver erro, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. É fácil apontar o erro dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem erro, eu também tenho. Talvez os meus erros são tão ocultos que você nem sabe. É tão íntimo que você não sabe. E a gente pensa que só quem tem erro é quem está exposto. Ah, um ladrão, ele está errado. Está errado sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Até para o ladrão Jesus veio resgatar. No período da crucificação estava a cruz de Jesus no meio. Do lado direito e do lado esquerdo haviam mais dois condenados. Jesus tinha condições de salvar os dois, sim, e a ele mesmo, sim. E o que foi que houve naquele momento? Houve um diálogo, talvez até uma discussão entre os dois que estavam, um de um lado direito e do lado esquerdo, dizendo: tu não és filho de Deus, desce daí e tira nós também. Livra-nos dessa morte, já que tu és o Filho de Deus, já que tu faz milagres, já que tu é aquele que faz prodígios de maravilhas. Então, Jesus calado estava e calado ficou. Do outro lado tinha um que defendia dizendo: olha, para de falar besteira, porque nós sabemos que nós estamos aqui porque nós somos errados, nós fizemos somente crimes, nós realmente merecemos a condenação, mas este que está aqui não, esse nada fez, ele não merece nem estar aqui entre nós. E ele para e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A multidão estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. E todos iriam morrer naquela hora. Todos estavam já na posição de crucificação. Até aquele que teve a vida toda de roubo, de prostituição, de corrupção, de engano, todos dois estavam condenados e a sociedade sabia disso. Mas Jesus tem um momento que ele para e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É como quem dissesse assim: agora a tua vida mudou. Você não vai sair dessa cruz nem dessa condenação. Eu não posso te livrar agora daqui, mas eu vou te levar para um canto especial. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu quero dizer nesta manhã? Eu quero dizer a você o seguinte: não tem nada perdido que Jesus não possa restaurar. Não tem nada perdido que Jesus não possa achar. Não tem nada perdido que Jesus não possa salvar e transformar.
Você já abriu sua boca para achar que o seu filho não tem mais jeito, está desgraçado, talvez esteja até na cadeia, não sei. A sua filha já perdeu, você já deixou de lado porque você não conseguia mais reagir contra ela ou fazer alguma coisa e você já deu como perdida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu esposo, o seu casamento, talvez você disse, não tem mais jeito. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É forte isso. É forte. Então fique em paz. Confia em Jesus. Confia naquele que disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Antes de olhar para o outro, olha para você. Eu faço muito isso, sabe? Antes de condenar, antes de apontar, antes de criticar, antes de julgar, eu olho para a minha vida e digo: que é isso? Jesus me resgatou. Jesus me tirou da lama e me botou num lugar especial. Que é isso? Eu que não merecia nada. Como Paulo mesmo, ele declara: o pior de todas as criaturas, o pior dos pecadores, e o Senhor me resgatou. Essa graça e essa misericórdia alcança qualquer ser humano. Porque é pela misericórdia, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu acho interessante quando vem essa palavra: isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça. Então, queridos, não desista. Creia naquele que veio resgatar e salvar o que se havia perdido. Quando você estiver orando, você pode até declarar: Senhor, eu sei que tu viesse resgatar, salvar, buscar o que se havia perdido, e meu filho está perdido. Acha ele, Senhor. Salva ele. A minha filha está perdida, salva ela, Senhor. Cumpre a tua palavra. Ora a palavra. Crê na palavra. E do mesmo jeito que ninguém condenou aquela mulher prostituta, porque todos tinham pecado, Jesus olha para ela e com misericórdia, porque isso é a misericórdia do Senhor que nos alcança. Nós merecíamos ser condenados, mas pela graça de Deus nós fomos salvos. Graça é um favor que eu não mereço. Todo errado. É igual o ladrão da cruz: olha, deixa de reclamar porque nós estamos todo errado. Nós merecíamos era condenação. Mas veio o Filho do Homem e nos restaurou, e nos salvou, e nos prometeu uma vida no paraíso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Filho do Homem, Mateus 18:11, veio salvar o que estava perdido. Não tem problema se está perdido. Ele vai salvar, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Entra lá no meu canal e continua acompanhando a gente e recebendo mais mensagens em nome de Jesus.